1 Pedro, nós vamos estudar o capítulo 2, nós vamos ler hoje do verso 18 até o verso 25, no qual nós vamos entrar. O pastor Mateus, ele pregou na semana passada, e nós vamos dar continuidade hoje nesse estudo, tá joia? Nós vamos ler a partir do verso 18, tá bom? Você aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, abra no seu celular, no seu tablet, onde for possível aí para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. O texto bíblico, ele diz assim, ó, versículo 18, 1 Pedro 2, 18, diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e concordato, mas também ao perverso. Verso 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Versículo 20. Pois, que glória se pecando e sendo esbofeteado, por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e suportai-vos com paciência. Isso é grato a Deus. Versículo 21. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Versículo 24. Carregando ele, mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Verso 25, para a gente encerrar a leitura. Porque estáveis desgarrados, como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Bispo da vossa alma. Eu queria orar com você, Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque não há barreiras onde a tua palavra pode alcançar, Senhor. Pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, pessoas que talvez vão ouvir, vão assistir, vão ver depois, e que nós possamos, Pai, sair daqui nessa noite tocados pelo Senhor, transformados pela tua graça, pelo poder, pela tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Querido, eu quero compartilhar com você nessa noite esse texto. E o pastor Mateus, ele deu sequência falando a respeito da submissão que nós temos que ter a Deus. Aqui Pedro, ele começa a falar a respeito do serviço no qual nós prestamos. Ele começa a trazer alguns exemplos, que é o exemplo de Jesus Cristo. E para te lembrar novamente, essa carta de 1 Pedro foi escrita quando os irmãos estavam dispersos, talvez como eu e você hoje, cada um no seu lar, estão às vezes um pouco isolados, mas glória a Deus pela tecnologia que nos aproxima, nos comunica, e isso é muito bom. Então eu quero começar a ler com você aqui a partir do verso 18, no qual Pedro fala servos. É muito interessante o sentido dessa palavra. É muito interessante porque no Velho Testamento, os israelitas, esses homens, eles foram escravos por 430 anos, servindo a Faraó, sendo escravos ali de Faraó praticamente quase 5 séculos, quase a quantidade de existência que existe o Brasil. E no Velho Testamento, após a lei mosaica, o escravo, o servo, ele poderia existir ainda também, mas existia uma lei dentro da lei mosaica no qual o servo só poderia ficar nessa servidão num tempo de 6 anos. No 7º ano, esse escravo, esse servo, ele deveria ser liberado. No Novo Testamento, nós observamos que essa palavra também vem para os nossos corações.
O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele se apresenta Paulo, servo do Senhor Jesus. E no Novo Testamento, essa palavra ela tem um significado também, e algumas vezes usada a questão do servo como também ministro. Paulo também ele se apresentava como ministro do Senhor Jesus. Então nós vemos essas diferenças, mas Pedro aqui, ele está empregando essa palavra, falando a respeito mesmo do servo, que também poderíamos considerar como um escravo daquela época. E essa palavra, no sentido original, ela é trazida do termo grego, no qual fala a respeito do doulos. O significado dessa palavra é esse. E Pedro ele está trazendo aqui, servos. Será que você está aí na sua casa, nós somos servos de Deus? O servo ele tem uma característica que ele tem um dono, ele obedece a um senhor, ele se sujeita a essa autoridade, está ali para fazer o que aquele senhor literalmente mesmo manda ele fazer. O servo é uma pessoa, assim como eu e como você, que não tem escolhas, não tem direitos. Ele é um escravo cativo às ordens do seu senhor. Na Bíblia também nós vemos o exemplo dessa palavra sendo usada como servo da orelha furada. Nós vemos alguns textos também, o quê? Aquele servo que é marcado. Eu e você que está me assistindo, nós somos cristãos. E o propósito de Cristo para mim e para você é que nós sejamos esse servo da orelha furada, esse servo marcado pelo Senhor, por Jesus Cristo. E Pedro ele continua, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Pedro ele está sendo enfático, porque naturalmente um servo ele já tem que ter uma submissão. E Pedro ele está falando, olha, sejam submissos e com temor, o mesmo temor que Pedro emprega também a Deus. Ele fala que nós precisamos ser servos, ser pessoas que tenham temor ao nosso Senhor. E como isso talvez se aplica hoje? Nós somos servos do Senhor. Você que está assistindo, que nasceu de novo, que se converteu, você é um servo de Jesus Cristo. Eu creio nisso. Você é um servo do Senhor Jesus. Mas nós também temos uma forma de ser servos também na nossa sociedade. Nós não somos um escravo, por causa de um contrato de trabalho, por causa de um regime CLT, ou um contrato que é feito no qual existe direito, deveres de cada pessoa, de cada uma das partes. Mas nós, de uma forma, nós servimos também os nossos patrões, nós servimos as pessoas que nós prestamos serviços, que nós fazemos serviços para essas pessoas, de certa forma nós servimos também. E Pedro está nos encorajando, está sendo enfático aqui, sirva com temor. Sirva como se você estivesse servindo a Deus, porque às vezes nós compreendemos que existe uma dicotomia, que o trabalho que nós fazemos na igreja é diferente do trabalho que nós fazemos na nossa empresa, na sua casa, ou que nós fazemos para algum irmão. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que tudo precisa glorificar ao Senhor. Nós precisamos compreender essa realidade em nossa mente, nesses dias, nesse tempo, no mundo pós-moderno. Eu queria continuar com você, ele continua assim, no versículo 18 ainda. Não somente se for bom e cordato. O que Pedro está querendo nos comunicar? Ele está dizendo assim, olha, não somente se o seu Senhor for bom, não somente se ele talvez te pague em dia, é uma obrigação, mas não somente se o seu Senhor te agrada, não somente. Pedro ele está trazendo essa realidade para o nosso coração, que nós precisamos servir ao Senhor Jesus, servir também os nossos patrões, mas não somente se ele for bom. Nós às vezes fazemos isso, não, eu estou na empresa X, eu estou na empresa Y porque ela é boa, porque o relacionamento é bom. Sim, isso é importante? É, mas nós vamos ver no texto que Pedro quer nos comunicar algo muito mais além do que essas coisas. Ele continua assim, mas também ao perverso.
Talvez você pense assim nessa noite: meu servo é um perverso, meu senhor é um perverso, meu patrão, ele xinga, tem tantas situações na minha empresa. É lógico que existem limites também, mas Pedro ele está falando, nós devemos servir com temor o bom e o perverso. Não fazer diferenciação, não fazer uma acepção dessas situações. Nós precisamos compreender isso. Se o Senhor é bom, se o Senhor é perverso, nós precisamos servir a Ele. Nosso patrão, no qual nós trabalhamos, você trabalha, eu trabalho, nós precisamos compreender essa realidade. Nós sabemos que o nosso Senhor, o Senhor Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas talvez a pessoa que você trabalha todos os dias, que vocês se encontram e passa ali 9, 10 horas por dia, é uma pessoa talvez perversa. E Pedro ele está dizendo, sirva com temor também o seu patrão perverso. Sirva com temor. E vamos continuar o texto. Versículo 19 ele diz assim: porque isso é grato que alguém suportem tristezas, sofrendo injustamente. Olha para você ver que realidade, mais do que nunca nesses dias, nessa quarentena que eu e você nós estamos passando, nós estamos suportando tristezas financeiras, tristezas emocionais. Pessoas estão perdendo entes queridos e não pode nem fazer um velório, uma cerimônia fúnebre para sua família. Momentos de dificuldade, momentos que o mundo inteiro tem reconhecido que os valores das pessoas, o tocar, o estar próximo, nós estamos aqui transmitindo esse culto ao vivo porque nós não podemos estar perto um do outro por causa de uma direção municipal, de um prefeito. Queremos ser obedientes ao que ele tem falado a respeito da nossa cidade, por isso nós estamos assim. E ele está falando, sofrendo injustamente. Quantas pessoas, talvez no seu trabalho, uma pessoa recebe um valor diferente do seu, isso não é de acordo com a lei, nós ficamos chateados sim, e você sofre injustamente por causa disso. E Pedro ele está falando, olha, isso é grato a Deus. Deus se alegra no sentido de não da sua tristeza, mas saber que você tem suportado por causa dele, por causa da palavra dele, não por causa de você, não porque você é bom, não porque eu sou bom, mas por causa da palavra dele, que ele diz que nós precisamos suportar tristeza, sofrendo injustamente. Isso é muito forte para os nossos dias. Como que as pessoas dizem hoje, eu sou cristão, mas se me estressar muito eu desço da cruz, está errado. O nosso Cristo crucificado não desceu da cruz, ele continuou segundo as palavras que o Senhor tinha ordenado para ele. Jesus não desceu da cruz diante de todas as situações na qual ele estava passando. Então, quando nós sofremos, nós vamos sofrer injustamente. Em várias situações, nos relacionamentos, na igreja, no trabalho, nas nossas relações pessoais, nos nossos relacionamentos conjugais, mas nós precisamos compreender que Deus, Ele se agrada de ver você e ver a mim também, suportando esses desafios, suportando essas dificuldades. E Pedro continua dizendo, por motivo de sua consciência para com Deus, nós não sofremos injustamente para mostrar que nós somos bons, é pela consciência de Deus. Se nós não tivermos a mente de Cristo, nós não vamos conseguir sofrer justamente, porque nós precisamos da consciência do caráter de Jesus. Compreendendo isso, eu e você que está me assistindo agora, nós conseguimos suportar através de Jesus, através do Evangelho da cruz de Cristo. Vamos continuar, versículo 20. Ele diz assim, pois
que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Pedro está perguntando, que glória que existe de você sendo esbofeteado e suportar isso com paciência? Ele está querendo trazer para mim e para você o que Jesus suportou na cruz do Calvário. Jesus, ele foi esbofeteado. Como diz Isaías 53, se você abrir a sua Bíblia depois, você vai ler. Jesus apanhou, ele foi humilhado na cruz do Calvário por causa do meu e do seu pecado, por causa das nossas transgressões. Ele continua dizendo no verso 20: se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. É muito interessante que Pedro, ele traz uma realidade para mim e para você nessa noite, que tanto ser esbofeteado, tanto com alegria também, que nós podemos passar, né? Ele trata de forma igualitária, ele trata do mesmo peso. Suporte com paciência. Se você for, como diz aqui no 20, esbofeteado, se você estiver praticando bem, e você também igualmente for afligido, talvez você me pergunta nessa noite, André, mas eu estou praticando a coisa correta, estou sendo afligido. Suporte com paciência. O Senhor irá te honrar. O Senhor irá te honrar, te levantar no momento que Ele vê que é devido. O Senhor é fiel. Ele não fica devendo nada para ninguém. Creia nessa palavra, de forma negativa ou de forma positiva. O Senhor é conosco. E vamos continuar o texto, versículo 21. Porquanto, para isto, foste chamados. Olha que interessante, meus irmãos. Nós vemos às vezes, ouvimos, lemos em alguns lugares, algumas pregações, algumas coisas que só existe o bem bom. Só existem as partes boas da vida. E aqui Pedro está querendo trazer uma realidade. Ei, você foi chamado quando você fizer o bem, quando você fizer o mal também. Talvez você pode ser esbofeteado. Talvez as pessoas podem falar mal de você, podem te criticar pelas costas. Mas é para isso que eles foram chamados. Na qualidade de servos, na qualidade de escravos da cruz de Cristo, eles foram chamados para isso. Sabe por quê? Porque foi isso que o Filho de Deus passou. Já existia um ditado que nem Deus agradou a todo mundo. As pessoas não conseguem compreender o valor da morte de Jesus Cristo na cruz. Vamos ouvir aqui domingo, nessa semana agora se inicia a Páscoa, as comemorações, ainda falamos de ovinho, de coelhinhos. Esquecemos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos compreender essa realidade, porque quando Jesus apareceu, eles falaram, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos compreender essa realidade. Nós fomos chamados também para o sofrimento. Para o sofrimento. 1 Coríntios 10:13 diz que não veio sobre nós nenhuma tentação, nenhuma dificuldade que não fosse humana, que antes, contudo, Deus já tinha providenciado o livramento. E isso traz um afago para o meu e para o seu coração. Sabe essa situação que você talvez está passando nesses dias? Deus tem a solução para isso. Deus tem a solução para o que eu e você, o que nós precisamos. Nós precisamos correr para os braços de Jesus, porque só Ele tem a solução do nosso pecado. Só Ele tem a solução das nossas dificuldades. Somente Ele é a esperança para o nosso coração nesses dias. Vamos continuar. Continuação do verso 21. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos.
É o exemplo que eu e você que nós temos. Cristo morreu em nosso lugar. Aquela cruz não deveria ser de Jesus. Aquela cruz era minha e era sua, mas Jesus sofreu em nosso lugar. É o exemplo que nós temos. É o exemplo que talvez amanhã uma pessoa vai pisar no nosso calo, vai acontecer uma situação tão constrangedora, tão complicada, que nós vamos precisar nos colocar no lugar dessa pessoa e amar, assim como Jesus fez conosco. Você não merecia estar de frente dessa câmera agora, desse celular, dessa televisão assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Eu não merecia estar aqui, mas Jesus quis que nós estivéssemos aqui. Jesus quis que você ouvisse essas palavras nessa noite. Não foi porque você quis, foi porque Deus te alcançou, foi porque Deus tem te atraído. Não é por causa de você, tem tudo a ver com Jesus. E vamos continuar. O verso 22 diz assim: o qual não cometeu pecado. A palavra de Deus, ela diz, se eu e você nós dissermos que nós não temos pecados, nós somos mentirosos. Você, nessa noite, se você diz, eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Só existe a possibilidade de o homem não ter pecado quando ele é justificado pelo Filho de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Através de Jesus, nós conseguimos ser santos. Jesus é o sacrifício perfeito, é o Cordeiro Pascual, no qual tira o pecado do mundo. Jesus é sobrenatural. O Cordeiro, no qual não tinha pecado, não existia esperança para o meu e para o seu coração, mas nós vemos Jesus se entregando na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Isso é maravilhoso. Isso é incrível, é muito lindo. Compreender que Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só Jesus poderia fazer isso. O problema do vírus, o vírus que toda a humanidade tem, pior do que o coronavírus, no qual nós estamos fugindo, correndo, nos limpando, nos cuidando, o vírus do pecado, Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você só pode ter paz em meio a uma pandemia dessa, em meio a uma realidade no qual nós estamos vivendo, olhando para Jesus. Mas ninguém pode trazer paz, porque a paz de Jesus ela não se baseia só nessa terra. A paz de Jesus para o meu e para o seu coração é uma paz de esperança, é uma paz eterna. É uma paz fiel, é uma paz verdadeira, é uma glória, é maravilhoso. Vamos continuar. E o texto continua dizendo assim: nem dolo algum se achou em sua boca. Olha para você ver, o cordeiro foi em silêncio. Nós não vemos na Bíblia relato de Jesus contra aquelas pessoas que estavam o esbofeteando, o machucando, o ferindo, dizendo palavras contra ele. Jesus ele dizia: Pai, perdoa-lhes, Senhor, tem misericórdia desse povo. E doeu, porque Jesus na cruz, ele disse: Senhor, se possível, antes da cruz ele falou: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai foi feita na vida de Jesus. O exemplo de Jesus que nós temos em Filipenses 2, do 5 ao 10, é muito lindo.
A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não subjugou, sendo forma igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de escravo, como a mim e como você. Ele se fez homem como a mim e como você, dizem Filipenses, e se entregou à morte, e à morte de cruz, para que todas as pessoas, todo joelho pudesse se dobrar, e as pessoas pudessem crer no Filho de Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus se esvaziou por causa do nosso pecado. Um homem celestial, um ser eterno, se veste de humanidade e vem sofrer na terra, padecer pelo meu e pelo seu pecado. Só que ele não teve pecado por ele. Ele carregou as nossas transgressões, as nossas dores. Foi moído por causa de nós. Vamos continuar. E o texto continua dizendo assim, versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Olha que lindo, meus irmãos, o exemplo de Jesus. Jesus, quando aquele soldado romano, quando ele pediu água, e aquele soldado romano, ele colocou, na sua espuma ali, vinagre, e se esticou aquela vara até Jesus, e Jesus provou daquele líquido amargo. Jesus não cuspiu no rosto dele. Jesus aquele soldado que feriu Jesus não tentou agredi-lo, não tentou machucá-lo. Às vezes pessoas pisam no nosso calo, cometem algumas falhas contra mim e contra você, que está me ouvindo nessa hora, e a gente quer revidar. Mas Jesus, ele não revidou. Jesus é santo. Jesus é perfeito. O sacrifício perfeito, sem pecado. Jesus não revidava contra as acusações na qual ele sofria. Você não vê no ministério de Jesus fazendo coisas para, vamos se dizer assim, prejudicar as pessoas. Jesus, ele trazia amor de forma de verdade, porque ele era o Verbo, e o Verbo se tornou carne e andou entre anda entre nós através da palavra. Esse é Jesus. Esse é o nosso Jesus no qual nós cremos, que não ultrajava. Jesus não revidava. Nós, talvez, eu e você, nós revidamos, nós falamos, nós falhamos, mas Jesus não revidava. Jesus não revidava as palavras. Jesus não revidava os açoites. As pessoas falaram para Jesus na cruz, e ele não revidava. Satanás, no pináculo, na tentação, ele falou: se você é o Filho de Deus, pula desse penhasco, você vai dar ordem aos teus anjos, e eles vão te amparar. E Jesus respondia com a palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, se você realmente é o Filho de Deus, Jesus, faça que essas pedras se transformem em pães. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso são as coisas que Jesus falava. A palavra, o verbo vivo, ele dizia a palavra. Vamos continuar. Quando maltratado, não fazia ameaças. Olha para você ver que lindo. O homem sendo maltratado, inocente. Pensa você aí, de onde você está assistindo agora, você na condição de inocente. Uma pessoa te maltratando. Nós íamos requerer o nosso direito. Não, mas eu tenho um direito. Jesus não maltratava. Filho de Deus. Imagina, talvez Jesus poderia falar assim: eu sou filho do rei. Esses caras não compreendem com quem eles estão falando. Mas Jesus não fazia isso. Jesus amava. Jesus trazia verdade. Jesus expunha as escrituras. Jesus falava o que era necessário ser falado no momento certo. Ele não maltratava. Vamos continuar.
ainda no verso 23, diz assim: mas entregava-se aquele que julga retamente. O que Pedro está querendo dizer? Jesus ele não maltratava, mas Jesus ele tem consciência do juízo. E não é o juízo pela força do braço dele, ele entregava ao Pai, porque o Pai julga retamente. Nós vamos ser julgados, eu e você, nós vamos estar no tribunal diante de Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você que está nos assistindo nessa hora, não se entregou, não confessou os seus pecados, não se arrependeu, não experimentou um novo nascimento, se renda hoje. Se renda a Jesus hoje, nessa hora. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, porque ele não maltratava, mas o Pai há de julgar. Jesus entregava aquele que julga, entregava ao Senhor, porque Jesus sabe da justiça de Deus. Jesus compreende bem, eu e você, nós precisamos compreender a justiça de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos entender isso, ouvir essa realidade. Não ficará pedra sobre pedra. As pessoas têm temido nesses dias que é o apocalipse, tantas coisas que as pessoas estão falando. Vou te falar, não sei. Talvez é o princípio das dores, não sei. Mas esteja atento para que o Senhor possa te salvar. Se humilhe diante dele, se arrependa. Peça a Deus para te salvar. Você não consegue com a força do seu braço. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um homem sem pecado. Você precisa de uma pessoa que não ultraja, não maltrata. Nós precisamos de Jesus. Eu e você precisamos de Cristo. Vamos continuar. Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo. Olha para você ver que lindo. Sobre o madeiro os nossos pecados. Jesus carregou sobre o seu corpo, sobre o madeiro, sobre uma morte humilhante, sobre uma morte triste, uma morte no qual do lado dele estava um bandido. Jesus misturado, o santo, o Cordeiro de Deus, ali no Monte Caveira, na cruz. E um daqueles homens disse: mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Olha que lindo, Jesus no madeiro, morto. Aquele homem, mesmo naquela situação, reconheceu que aquele era o Filho de Deus, levando sobre ele o pecado dele. Assim também como levou o meu pecado, o seu pecado, como diz em Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você só pode ser sarado pelas pisaduras de Jesus. Você pode ser livre do coronavírus. Você pode ser livre de uma doença terminal, do câncer. Mas só Jesus pode te tirar do inferno. Só Jesus pode te tirar da condenação eterna. Porque só Jesus morreu na cruz por mim e por você. Mais ninguém. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos continuar. Ele continua ainda no verso 24. Para que nós, mortos para os pecados. Olha para você ver que lindo, isso é sequencial. Depois que Jesus leva na cruz os nossos pecados, nós compreendemos o sacrifício da cruz de Cristo.
nós nos tornamos na condição de mortos para os pecados. Como diz em Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com o seu grande amor e grande misericórdia, nos salvou quando estávamos mortos, em direção ao inferno, em direção à condenação eterna, como ovelhas desgarradas que não têm pastor. É isso que o texto está dizendo. Condição de mortos, mas depois de reconhecer a cruz, nós somos mortos para os pecados, através de Jesus. Você aí não consegue se livrar do pecado por você mesmo. Você pode tentar ser santo, você não vai cumprir os 10 mandamentos. Através de Jesus nós conseguimos, porque Ele cumpriu por nós. Isso não quer dizer, como diz o apóstolo Paulo, que nós vamos usar dessa graça para viver na libertinagem. É claro que não. Depois que reconhecemos essa graça, queremos agradar a Jesus Cristo. Vamos continuar. Ele diz assim ainda: vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Que justiça é essa? A justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não temos a justiça própria, nós temos a justiça do Cordeiro de Deus. Essa é a justiça que é nos dada, a justiça de Deus, porque Ele morreu em nosso lugar. Então nós devemos olhar, observar todas as situações conforme a justiça de Jesus. Então, eu e você na qualidade de cristão, nós vamos perdoar mais, amar mais, obedecer mais, porque um coração transformado, ele exala essas qualidades do fruto do Espírito: amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, paz. Contra essas coisas não há lei, como diz no livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos para o texto mais uma vez. No verso agora 25, ele começa dizendo assim: porque estavas desgarrados como ovelhas. Essa era a nossa condição. Pedro aqui em 1 Pedro, ele nos está apresentando essa condição, porque ele está falando no passado. Os cristãos, as pessoas que nasceram de novo, que experimentaram o novo nascimento, estavam desgarrados. Mas é muito triste quando nós vemos uma ovelha desgarrada, porque uma ovelha, ela é um animal dependente. Uma ovelha, a palavra de Deus diz, que no Salmo fala que unge a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Por que o pastor ele ungia a cabeça da ovelha? Para a ovelha não agarrar no galho e ficar embaraçada. Por que a ovelha não pode andar sozinha? Porque a sua pele, a sua lã, a lã dela, o pelo dela sufoca ela, esquenta, dá dermatoses, e a ovelha precisa ser podada. A ovelha, ela não pode ficar sozinha, porque se ela cair e virar de cabeça para baixo, ela não consegue voltar sozinha, ela se sufoca. E essa ovelha sou eu e é você. Nós somos dependentes de um pastor. Não do pastor André, não do pastor Mateus, não do pastor Gabriel, não do Diniz, do Márcio, da Sara, do seu líder de GC. Nós somos dependentes do Supremo Pastor. Nós precisamos honrar essas pessoas. Precisamos, sim, prestar contas, honrar, ser discipulados. Mas nós precisamos compreender que nós somos guardados pelo Supremo Pastor, Jesus, o bispo das nossas almas. Eu e você, nós precisamos compreender isso, porque nós andávamos desgarrados. Sabe, quando você vê um pasto, se você vê um pasto de ovelhas, você vê um pasto, uma ovelha desgarrada, o caminho que ela tem para percorrer só é o caminho da morte. Só é o caminho da morte. Porque ela é dependente.
Porque ela pode ser tragada por um animal, por um lobo. Ela pode. Eles podem pegar ela, estraçalhar ela. Mas quando ela está no pasto, quando ela está entre os irmãos, quando ela é cuidada, quando ela congrega, quando ela presta conta, quando ela é igreja, quando ela participa, quando ela está presente, assistindo igual você está nessa hora, mesmo nessas dificuldades, você está presente, mandando seu comentário aí, falando amém, glória a Deus. O Supremo Pastor compreende também esse cuidado. O Supremo Pastor, ele nos dá a autoridade para cuidar do rebanho. Nós temos uma responsabilidade. E se você está desgarrado nessa noite, nos mande um WhatsApp, nos mande um comentário, um direct no Instagram, para que nós possamos fazer contato com você. Porque o Senhor Jesus é o nosso pastor, e de nada nós vamos ter falta. Ele nos faz repousar sob pastos verdejantes, nos guia mansamente a águas tranquilas em meio a esse cal, refrigera a nossa alma. Nós andamos na sombra do esconderijo do Altíssimo, no qual tem nos guardado nesses dias. Compreende essa realidade. Compreende esse amor do Supremo Pastor pela minha vida, pela sua vida. Nós somos guardados por Ele. Somos amados por Ele. Compreenda isso nessa noite, se arrependa, se volte para o Senhor. Entregue a sua vida, o seu coração a Ele. Nesses dias você tem observado que nada vale mais do que a sua vida. Então entregue essa vida para o Senhor. Peça para Ele te salvar nessa noite. Você precisa de Jesus. Você precisa de um pasto. Você precisa caminhar. Você precisa desenvolver a salvação. Não deixe isso para amanhã. Aproveite hoje. Vamos continuar. E ele continua. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Olha para você ver que lindo como Pedro ele encerra essa epígrafe aqui, esse texto. Pedro ele encerra falando: agora, porém, vocês converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Você que está nessa noite nos ouvindo, você não consegue se converter sozinho. Talvez você tenha lutado tanto, mas é só o Espírito Santo que pode te convencer do pecado, da raiz pecaminosa. Eu costumo falar que a hereditariedade mais sinistra, vamos dizer assim, que a humanidade tem, é a raiz do pecado. Romanos fala que todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você pecou, eu pequei, todos pecaram. Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você se agarrar nessa noite com o pastor, aquele que cuida do rebanho, o supremo pastor, Jesus, se você se agarrar a Ele, se você amar Ele, se você se entregar a Ele, se Ele te convencer nessa noite, você será salvo. E aos que já são salvos, você se apegue à palavra, se apegue a Jesus. Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos ser servos fiéis. Nós não somos dono de nós mesmos. Nós temos um Senhor e o nome do nosso Senhor é Jesus. É Jesus. Estamos vendo nesses dias que o dinheiro pode te ajudar muito, mas não faz sentido. Ricos, pobres, miseráveis, estamos na mesma condição. E é assim que o Senhor nos vê.
O Senhor não faz distinção de pessoas. O Senhor, Ele não faz acepção. Se você está assistindo agora num bairro nobre, se você está assistindo aqui na Pedreira, se você está assistindo em qualquer lugar do mundo essa mensagem, Deus não faz distinção de pessoas. Mas quando Deus quer salvar, Ele salva o pobre, Ele salva o rico, Ele salva o necessitado, Ele transforma, porque Ele é o pastor. E só Ele pode colocar a ovelha que Ele quer dentro do rebanho. Eu queria orar com você nessa hora. Queria que você curvasse a sua cabeça aí de onde você nos assiste. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar nessa noite, agradecer ao Senhor Jesus por essa palavra. Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Obrigado porque nós somos servos de um Deus fiel. Nós somos, Senhor, servos de um Deus que é santo, que é poderoso. Nós te clamamos nessa noite, nos ensina a entregar, a ser como Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas iniquidades, Senhor Jesus. Que nós venhamos seguir os teus passos, parecer contigo. Deus, alcance cada família agora que está nos assistindo, cada pessoa que possa ser alcançada pelo Senhor, Pai, tocada pelo Espírito Santo, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia. Deus, nós te clamamos em nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, pela Tua intervenção sobre a nossa vida, mas pedimos ao Senhor mais uma vez, que seja feita a Tua vontade, Pai. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez hoje, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Clamamos ao Senhor, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, por todo mundo, onde tem pessoas sofrendo, Pai. Que as pessoas venham perseverar, venham ter paciência, como diz a Tua palavra. Estenda a sua mão na sua casa agora, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, Senhor Jesus, do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Querido, Deus te abençoe. Se você quiser falar conosco, nos chame aí por um dos nossos canais. Nós queremos orar por você, receber você, conversar com você, mesmo que de forma digital. Queremos abençoar a sua vida. Não se esqueça que domingo agora tem ceia. Domingo tem comemoração especial. Prepara na sua casa já os seus alimentos, prepara tudo aí para que nós possamos nos encontrar aqui e ser abençoados pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Fica na paz. Grande abraço.